Vamos conversar sobre um tema muito forte Ah, e que ocupa a mente das pessoas dentro da questão saúde: câncer. O câncer hoje, doutora, é impressionante como todas as pessoas, principalmente com o avançar da idade, ficam preocupadas com esse tipo de questão. e o mais incrível, Dr. Thomas, é que não está sendo só com o avançar da idade, virou uma neurose generalizada, porque todas as medidas que todo mundo hoje que se fala em saúde séria são medidas anti-câncer. A gente já tem discutido algumas coisas aqui, é lógico, cada vez com o envelhecimento, você acidifica, oxida e ainda por cima é, todos os fatores que causam câncer. Então, quais os cânceres mais comuns? Como que é que tem sido essa preocupação? O que fazer para que isso seja detectado da maneira mais precoce possível, Sim, né? E se tem como evitar. alguns dados importantes. O primeiro, talvez, todos entendermos que todos temos células cancerígenas rodando, circulando pelo sangue o tempo todo. Exatamente. E o que impede elas de crescerem é o nosso sistema imunológico. Uau. Ou seja, quanto melhor a sua imunidade, melhor o combate e a destruição dessas células cancerígenas. Uhum. Segundo, é também importante você eliminá-las. Isso significa que, para que células cancerígenas que estejam no seu corpo, o teu sangue precisa ser passado pelo filtro que o teu corpo tem, que são os rins, né? E para o teu sangue passar pela filtragem dos rins com mais frequência, é necessário que você tome muita água, que você tenha muito líquido. Em outras palavras, quanto mais água você toma, melhor qualidade de vida, melhor saúde você tem, porque mais você está ingerindo, o teu sistema circulatório está ótimo, mais o teu sangue passa pelo filtro dos rins e células velhas, células cansadas, células mortas, células cancerígenas são eliminadas através do rim e é um problema a menos. Também está tendo medidas antioxidantes, né? Você está tendo produtos líquidos bons que são antioxidantes dentro da gente. E para entender o que é antioxidante é fácil. Por exemplo, a ferrugem é um processo de oxidação do ferro. Uhum. Quando um bichinho morre, aquela carne pútrida é uma oxidação daquele organismo, daquela carne. O processo de oxidação pode acontecer dentro do corpo. Nós precisamos, então, de substâncias antioxidantes que se grudam naquilo que pode estar oxidando, por exemplo, células velhas, células mortas, gruda nele e quando passa pelo rim, tchum, é eliminado com ele. Então, você se limpa bastante daquilo que pode estar oxidando, inclusive se limpa de células cancerígenas. Então, esse é o primeiro fator importante de se conhecer. Sim. Muita boa imunidade e muita água. A segunda coisa é entender o que de fato é um câncer. O câncer, no fundo, são as nossas células que crescem, algumas células, mas que perdem a orientação principal que o DNA, a genética, dá para ela, né? E ela fica sem controle, ela fica bagunçada. Então, é aquela célula que só pensa em crescer, se multiplicar, 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 mas dentro dessa massa que ela está formando, ela não tem estrutura. Então, ela não forma artérias, não forma veias, e com isso, ela vai se tomando volume, a parte central vai se distanciando do sistema circulatório como um todo, deixa de receber comida, Exato. deixa de receber água, deixa de receber uma série de coisas, Nutrientes, né? e o centro daquele tumor morre, né? Então, todo câncer, o centro do câncer, ele é Necrótico, necrótico, né? acaba morrendo bastante. Exato, por falta Então, de isso, de uma vascularização. maneira geral, é o câncer. E, obviamente, que É a multiplicação desordenada de células, então, que não tem, que faz com que os nutrientes, através dos vasos sanguíneos, não tenha aporte de nutrientes através dos vasos sanguíneos por conta dessa multiplicação desordenada e aumento de tamanho, né? E em qualquer doença onde a imunidade é diminuída, a pessoa fica exposta não apenas a 1, mas 2, 3, 5, 10 tipos de cânceres diferentes ao mesmo tempo. E o legal é que, então, a artéria vê quais são os vasos sanguíneos, o sistema circulatório que está em jogo. Artéria, veia e linfa.
linfáticos. Os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, porque também a imunidade, como a gente está falando, essas três categorias são importantes. Outra coisa nova que nós temos hoje, a começar a conversar sobre câncer, é também a forma do diagnóstico que se faz. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do câncer de próstata. Já vamos entrar na estatística das coisas. Uhum. Mas até outro dia, as pessoas os homens eram submetidos ao exame de toque, né? Para ver se via retal o profissional conseguia encostar na próstata e ver se tinha algum tumor, alguma coisa. Isso significa que se pegava um câncer de próstata de 2, 3 centímetros de diâmetro para mais. Uhum. Ok. Hoje em dia não é mais necessário fazer isso para o diagnóstico. Hoje existe um exame de sangue chamado PSA e através desse PSA no sangue você diagnostica tumores de 1, 2 milímetros de tamanho. Ou seja, muito antes do exame do toque, você consegue identificar se o homem está começando a desenvolver um câncer de próstata ou não. E aqui vai já uma deixa. Quanto mais precoce o diagnóstico e mais precoce o tratamento, o resultado é muito melhor. Muito melhor. Ao ponto de a imensa maioria dos cânceres que hoje são conhecidos, a maioria, não todos, a imensa maioria, quando diagnosticados de forma precoce e tratados de forma precoce, o resultado é 100% de remissão, ou seja, aquilo que a gente chama popularmente de cura. A pessoa é curada do câncer. 2, o tratamento é bem menos custoso. 3, a pessoa sofre muito menos. Claro, que depende do tipo do câncer. Claro. Doutor Thomas, eu só queria voltar numa coisa, porque está aqui na minha cabeça, eu estou pensando, porque com certeza quem está nos assistindo houve uma tríade antioxidante, antiacidificante e anti-inflamatório. Quanto mais inflamada é uma pessoa, quanto mais o sistema imunológico dela está comprometido, isso também se traduz por inflamação. Uhum. E às vezes um exame tão simples como, por exemplo, um hemograma consegue identificar isso. Exatamente. E existe, claro, a gente não está falando em coisas super requintadas, mas existe um indicador que não se faz numa primeira vez, mas que também correlaciona bastante, se correlaciona bastante com doenças inflamatórias. Sim. E doenças que podem gerar câncer, como, por exemplo, a homocisteína. Uhum. Isso já é trabalho científico. Uhum. Quando há uma correlação séria, quanto mais alto os níveis quanto mais altos forem os níveis de homocisteína, mais inflamada essa pessoa é, mais doenças inflamatórias podem ser manifestadas e mais tendência a, por exemplo, ter um câncer. Então, eu queria fazer essa parte, porque muita gente tem falado sobre doenças inflamatórias, como é que a gente vê se o organismo está inflamado, se não está inflamado, e sim, existe uma correlação. Sim, forte. Doenças inflamatórias, o organismo inflamado com câncer. Uma terceira noção muito importante, que é legal a gente conversar sobre ela agora, é a questão de o que desenvolve ou faz o câncer aparecer. A gente sempre tem valorizado dentro da medicina a questão do histórico familiar. Exato. Né? Então, por exemplo, câncer de mama. Então, a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer, uma tia teve câncer de mama, uma irmã teve câncer de mama. Exato. Significa que é uma tendência muito forte da paciente ter um câncer de mama, uma tendência, ok? Mas aqui então isso significa, né, numericamente? Exatamente. Aqui entra então agora uma noção muito importante. Não sei se você já viu aquele camarada que fuma cigarro há 40 anos, uma chaminé ambulante, e não tem câncer de pulmão. Por quê? Não. Aí, em paralelo, um camarada outro que trabalhou com esse fumante, não fuma ele próprio, mas ele é um fumante passivo e ele teve câncer de pulmão. Uhum. O que acontece? Por que um camarada que fumou tanto não teve e o que não fumava, mas fumante passivo, teve? Durante algum tempo se relacionava a ideia de que, por exemplo, nicotina causa câncer. Ok. O conceito vem mudando bastante e hoje a gente fala que a nicotina é um gatilho
é um gatilho do câncer, não a causa direta do câncer. Porque a questão do câncer está muito vinculada à genética. E hoje existem vários tipos de exames laboratoriais, onde a gente busca identificar geneticamente quais os tipos de câncer ao qual a pessoa, o paciente, está passível de estar exposto. Então, vamos lá. Hoje existem, por exemplo, 3, 4 sequências de genéticas de câncer de pulmão. A pessoa que não tem essas sequências, a chance dela vir a ter um câncer de pulmão está próximo do zero. Mesma coisa, câncer de mama. A pessoa faz um teste desse, de DNA, e se ela não tem as sequências que hoje são conhecidas de câncer de mama, ela provavelmente não vai ter câncer de mama. Porém, se a mãe teve, a avó teve, é provável, não só possível, mas é provável que ela tenha, sim, uma das sequências, ou 2 ou 3 sequências de câncer de mama, e que a possibilidade, a probabilidade dela vir a desenvolver um câncer é grande. Hoje, a gente sabe que em torno de 1 a cada 8 mulheres no mundo vão ter câncer de mama, né? E está aumentando esse índice. Então, é importante a mulher saber que a possibilidade existe e que o fator genético tem uma participação muito grande nessa história. Dr. Thomas, eu preciso falar isso, porque a medicina funcional integrativa, ela analisa, ela é um viés da medicina tradicional. E ela diz, mesmo que geneticamente você tenha essa disposição, quando você não usa esses fatores gatilhos que você está mencionando, você é capaz de ter geneticamente esse código, mas não vir a desenvolver. A questão é, você vai conseguir evitar com que esses fatores gatilhos não desencadeiem a doença em você? E se você não conseguir evitar, daí sim, você saber que você é portador desse código genético, o que fazer no caso de um câncer de mama. A atriz Angelina Jolie, ela decidiu fazer uma mastectomia preventiva bilateral só para ter certeza que ela não iria ter algum fator epigenético que ela desenvolvesse o câncer de mama. Então, ela decidiu simplesmente fazer essa mastectomia bilateral, fazer uma prótese de mama, e ela estava resolvido o problema. Aí fica a pergunta, isso é válido, não é válido? Como a medicina funcional integrativa dá tanta importância e tanto valor para a epigenética, e se você conseguir controlar isso de uma maneira, entre aspas, quase que condições ideal de pressão e temperatura, você não precisaria ficar livre desse gene. Qual é a tua opinião sobre isso, doutor? Eu acho que vai ser muito bom se fazer certos exames. Sim. Hoje são conhecidos 39 sequências genéticas de cânceres diferentes, e que em breve, se Deus quiser, nós vamos ter isso acessível, melhor falando, à população em geral. Já está disponível, mas ainda é muito caro, né? Na época que a Angelina Jolie fez, era mais de $100 mil um exame desse. O BRCA1 e 2. Né, hoje está na faixa de 10 a 15, mas em queda, então vem caindo, e a expectativa é que chegue a uns $750, mais ou menos, um exame desse, assim, no melhor das hipóteses, e num futuro muito próximo. Então, vai dar para se quantificar, e com isso, obviamente, a pessoa ela começa a focar mais naquilo que ela tem a probabilidade de apresentar, né? E a gente pode começar pelas mulheres, já que se falou, né, no caso do câncer de mama, antes de falar das estatísticas, o câncer de mama é em função das cavernas, né, dos seios, das glândulas mamárias que a mulher tem, e quando você retira todas as glândulas mamárias, você preserva a gordura, preserva a pele e tudo, você retira essas glândulas mamárias e no lugar dela coloca uma prótese. Câncer de mama, ela não tem mais, porque todas as glândulas foram retiradas. Os ductos, né, mamários e tudo mais. É uma possibilidade? Claro que é uma possibilidade. No caso, ela fez baseada no resultado de exame que ela tinha feito. Exato. E que ela tinha todas as sequências possíveis, até porque ela tinha um histórico familiar bastante positivo nessa área. Então, é uma possibilidade, ela tomou essa decisão e fez. E é possível, claro que é possível. Isso liberou ela daquele tipo de câncer, não de outros, né? E, obviamente, que certos cânceres não tem como. Como é que um homem vai se livrar da próstata, né? Vai trazer sequências e sequelas
fortes, e assim por diante. Uhum. Na mulher, quais são os cânceres que mais ceifam a vida de mulheres hoje? Número 1, câncer de mama. Mama. Uhum. Número 2, pulmão. Número 3, brigando entre um e outro, entre 3 e 4, é câncer de colo reto ou câncer de colo uterino, né? Então, câncer do final do intestino ou câncer do começo do útero. Depois, do endométrio uterino e depois de ovários. Então, são cânceres muito facilmente diagnosticados e que uma mulher que faz os exames periódicos, ela tem uma forte chance de identificar esses tumores numa fase precoce. E, uma vez identificado da forma precoce e iniciado o tratamento precoce, a tendência é ter um resultado muito bom. Ou seja, um pacote anual onde a pessoa faz uns exames de sangue acima de 40 anos com histórico familiar, você faz uma ultrassonografia de mamas antes de 40 anos. Depois de 40 anos, além da mamografia, se tiver histórico familiar ou algum nódulo ou displasia tal, também se associa ultrassom e mamografia. Câncer de cólon de útero acima de 50 anos, câncer de cólon intestinal acima de 50 anos, uma colonoscopia, no mínimo um toque retal, no mínimo, mas uma colonoscopia é indicado. Papa Nicolau, depois que você uma vez por ano, para identificar câncer de colo uterino, iniciou atividade sexual aqui nos Estados Unidos acima de 21 anos, no Brasil acima de 18 anos você já poderia fazer um Papa Nicolau. E anualmente, aqui nos Estados Unidos, cada 2 anos, porque o convênio paga cada 2 anos, mas a gente recomenda anualmente, e ainda associado ao HPV, que é o vírus que pode estar associado com mais displasia e câncer de colo de útero. Então, totalmente prevenível. Um exame de Papa Nicolau, um exame ginecológico. E você falou também endométrio e tudo mais, fazendo um ultrassom transvaginal, onde você faz a mensuração da espessura do endométrio do útero, normalmente 0,4 tal milímetros, está acima de 8 milímetros, preocupa. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E então a gente já cobriu todas as causas de câncer no caso feminino. É importante cada um de nós ter aqui muito claro uma coisa. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Sim. Tem pessoas que têm aquela ideia, não, quem procura acha. Meu amigo, se você vai ter, não porque você procurou, você vai ter porque você vai ter. Agora, se você acha tardiamente, azar o seu. Se você acha precocemente, puxa que bênção. Então, essa cultura medieval, jurássica, medíocre, de quem procura acha, no sentido maléfico da expressão, ou seja, não vai no médico porque ele não quer descobrir nada, isso é burrice mesmo. Para com isso, né? Eu gosto muito da expressão do Senhor Jesus, né? Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Amém. É importante você saber o que acontece com o seu corpo. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o tratamento. Vou dar números. Por exemplo, um câncer de mama, a janela da fase precoce é de mais ou menos 1 ano. Se a mulher faz mamografia a cada 3, 4, 5 anos, a chance dela perder essa janela precoce é muito grande. O ano passado nós vimos, né, 3 moças na faixa de 30 anos de idade, que não é o comum. Uma de 29, uma de 30, uma de 31. Uma de 29 chegou muito tarde. Muito tarde, morreu. Desculpe falar desse jeito, né? Chegou já extremamente tardia. Uma moça de 29 anos de idade. Não foi aqui com a gente, mas a gente teve acesso ao fato, ao conhecimento do fato. Então, se a mulher perde a janela da fase precoce, é ruim. Então, a mulher deve sim fazer uma mamografia 1 vez por ano, né? Algumas pessoas falam, mas e a radiação? Cada 2 anos. A mamografia, ela é feita de 2 formas. A primeira, que é feita de rotina para todo mundo, para todas as mulheres, ela chama mamografia screening. A radiação dessa mamografia, você pode fazer 1 por semana que você não vai alcançar o nível perigoso. É muito baixa.
O segundo tipo é a mamografia diagnóstica. Essa é uma radiação maior, mas só é feita quando há uma suspeita na mamografia anterior, na mamografia screening. Ou ultrassom. E outra possibilidade é da screening já vai direto para o ultrassom, né? O ultrassom, ele vai mais para a área focalizada, para a área onde se teve a suspeita de um tumor. Então, quanto mais precoce, melhor. Aí vem agora, então, uma briga, que eu quero que você saiba que ela existe. Uma briga entre os interesses econômicos da indústria farmacêutica e da medicina com M maiúsculo. Quando a gente fala aqui que é importante fazer uma mamografia uma vez por ano, fazer um Papa Nicolau uma vez por ano, no caso do câncer de colo de útero, a janela dura mais ou menos, a janela precoce dura mais ou menos 1 ano e meio. Se você faz a cada 3 anos, a chance de você perder a janela precoce também aumenta muito, e é por isso que tantas mulheres têm sua vida ceifada por esse tumor, que é 100% curável na fase precoce, é porque o tratamento na fase avançada, ele é muito mais custoso, dá lucro. O tratamento na fase inicial, ele é bem menos custoso. E tem gente que tem interesse em ganhar dinheiro. Então, se espalha por aí de que, olha, Papa Nicolau pode ser a cada 3 anos, cada 5 anos. Gente, é incorreto isso, não é boa cultura médica isso. A mulher deve fazer um Papa Nicolau anual, uma vez por ano, e deve fazer uma mamografia uma vez por ano. Por quê? Porque o câncer de mama é o primeiro que ceifa a vida de mulheres e o câncer de colo de útero é o terceiro que ceifa a vida de mulheres. Porém, os dois são 100% curáveis. Se fossem feitos os diagnósticos em fase precoce, essas mulheres teriam sua vida preservada. O ideal é a associação da mamografia com o ultrassom. Essa é a minha opinião. Sim. Porque às vezes é mais específica, é mais focada, um não exclui o outro, mas um complementa o outro. Exatamente. É o meu parecer. Com certeza. E se você tiver que eliminar um, eu acho que é importante. A mamografia ela é mandatória a cada 2 anos, as guidelines dão isso aí, mas você já explicou o tempo de desenvolvimento do tumor. Mas caso você fique extremamente nervoso com um negócio de radiação, tal coisa que não procede, que você falou, mas pelo menos escaneia. Ultrassom é inócuo. Ultrassom é totalmente inócuo. Operador dependente, no entanto. Depende quem está atrás do ultrassom para saber se enxerga o que procura. Porque se quem é um procura bom acha. Que tá fazendo, né? Tem que ser. No caso de ultrassom, essa máxima é verdadeira. Quem procura, o cara tem que procurar. A pessoa que faz ultrassom, aqui nos Estados Unidos pode ser um técnico, e existem técnicos maravilhosos. No Brasil é só médico, radiologista, é dentro dessa especialidade. Enfim, de uma forma ou outra, procure um profissional gabaritadíssimo para que as suas ultrassonografias sejam com quem sabe o que está fazendo. Só deixar esse detalhe, né, que eu acho que é importante. Na clínica nós temos o privilégio de ter uma colega médica técnica, né? fora dos Estados Unidos, que era ultrassonografista, que fazia os ultrassons como é feito no Brasil pelos médicos, e quando ela veio para cá, ela não quis revalidar a sua licença de médico, ela quis fazer o curso, tirar a licença de técnico de ultrassom, porque é o que ela gosta. Então, ela é uma profissional extremamente gabaritada e dentro disso que você comentou agora, ela tem uma qualidade na sua forma de agir com ultrassom e ela faz diagnósticos brilhantes. Né? Claro, existem técnicos tremendos e maravilhosos que, por conta de estarem bastante ativos, são pessoas que têm toda a condição, porque sempre existe um radiologista responsável, sempre existe alguém que vai estar assinando esse exame feito por um técnico, mas tem que haver uma interação muito boa ali, certo? Mais difícil um pouco é o câncer de pulmão, e o que acaba normalmente levando pessoas a perderem a vida pelo câncer de pulmão é a demora que um paciente tem, mesmo tendo sintomas, com tosse, ele demora para ir no médico porque ele acha que é só uma alergia, uma bronquite, uma gripe mal curada e demora para buscar uma orientação médica e fazer os exames adequados para poder fazer um diagnóstico em uma fase mais precoce. Aliás, fica a máxima, vou só fazer uma interrupção, da tuberculose, né? Tosse mais do que 3 meses, tem que investigar
com raio-x de tórax. A lateral, AP e lateral, quer dizer, antero-posterior e lateral. Tem que. A gente que é do Brasil, é impossível você passar batido nisso aí, né? Então fica a dica. No homem é um pouquinho mais fácil, porque o câncer de próstata, um exame de sangue é identificado. Então, câncer que mais ceifa a vida de homens, câncer de pulmão, já comentamos sobre ele. O segundo que mais ceifa a vida de homens, não deveria ceifar, mas ceifa muito, é o câncer de próstata. Por quê? Porque o homem tende a ser um bicho cabeça dura, né? Impressionante, né? Turrão, um dia de regra, quem acaba arrastando o homem para o médico é a mulher, porque ela acaba tendo mais juízo nessa hora. Mas fato é que seria plenamente curável, plenamente tratável, desde que diagnosticado em fase precoce. Para isso, exames periódicos. Se for no médico uma vez por ano para fazer um check-up, a imensa maioria das pessoas já resolveria muitas questões. Pessoal, acima de 40 anos. Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto, mas agora fica para uma próxima vez, ok? Deus abençoe a cada um, que a gente possa estar tendo uma qualidade de vida melhor dia a dia, que você possa cuidar de você mesmo. Aliás, a palavra de Deus, ela diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Deus te abençoe. Amém.